Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Bruno Lima e vou apresentar para vocês mais uma dica super legal dentro do Power BI. O vídeo de hoje nós vamos importar uma base e vamos ver como é que ela se comporta aqui dentro do Power BI, tá? Então eu vou importar essa base, ela vem de uns dados do Excel. Ok, eu já estou aqui com a minha tabela do planejado e vamos ver como é que ela se comporta aqui dentro do Power BI. Eu vou importar essa base, vou vir aqui em carregar. Com os dados importados, vamos ver o que é isso daqui. Essa tabela que a gente trouxe aqui para dentro do Power BI, ela é uma tabela de orçamento e geralmente ela vem aqui, então, com os dados de filial e os orçados de janeiro até dezembro. E esse normalmente é o que a gente encontra dentro das empresas, dentro das indústrias. O orçamento aberto em várias colunas. Afinal, fica mais fácil de visualizar e de acompanhar os valores de planejado e de realizado aberto por coluna. Mas como é que nós vamos importar esses dados e trazer esses dados aqui para dentro do Power BI? Se eu vim aqui em um gráfico e vim em visualizações, e por exemplo eu quero ver o meu orçado em um gráfico de colunas empilhadas. Se eu vim aqui e colocar o meu valor de planejado aqui, ó, eu vou ter uma série de colunas e o meu eixo aqui, ó. Então filial, ó, aqui, e eu teria que colocar todos esses valores aqui de janeiro, ó, julho, junho, teria que colocar de cada um desses meses e ele não vai abrir da forma que eu queria. O que eu gostaria é que ele abrisse aqui pelos vários meses. Como é que nós vamos consertar isso, ajustar isso, para que a gente consiga ter um gráfico realmente de colunas aberto aqui mês a mês? Essa é a proposta do vídeo, tá? Então nós temos essa tabela aqui de planejado, que é o que geralmente vem nas tabelas de orçamento, e nós temos que transformar essa base aqui de dados em uma forma tabular, ou seja, aqui nós vamos transformar isso daqui em uma única coluna, para que eu possa criar uma medida e fazer uma soma e ter acesso realmente aos vários meses, certo? Então vamos lá. Vou apresentar para vocês então o nosso editor de consultas. Então se você vir aqui ó, em usar o editor de consultas ou o Power Query, nós vamos utilizar aqui a linguagem M, tá? E nós temos aqui a nossa tabela que a gente acabou de importar, certo? E aí como é que nós vamos transformar essas várias colunas em uma única só? Nós vamos selecionar a primeira coluna, vamos aí até a última aqui com o Shift selecionado. Então eu selecionei todas as colunas que eu quero. E eu vou vir aqui agora ó, na guia transformar, e nós temos aqui a opção transformar colunas em linhas. Eu vou selecionar essa função e olha que legal. Ele já transformou para mim aquelas várias colunas em uma única aqui chamado atributo e valor. Ele fez aquilo tudo ficar como duas colunas entre atributo e valor. O que ele fez realmente? Ele transformou aquelas várias colunas e aí nós temos aqui, por exemplo, para a filial 1 de janeiro até dezembro, nós temos aqui como se fosse o chave valor, né? Nós temos aqui para a filial 1 de janeiro até dezembro os valores e temos aqui também para a filial 2. Não confunda isso daqui com transpor, tá? É uma outra coisa, que a gente está convertendo realmente as várias colunas em linhas, tá? Aqui no editor de consulta, para quem é iniciante, todas as alterações, ó, todas as etapas aqui aplicadas, eles ficam aqui no canto. Ó. Então, se você, por exemplo, a gente tem aqui a primeira etapa foi a fonte. Então, da onde que você trouxe os seus dados. Depois você vai colocar qual foi a tabela que você selecionou, né? Que foi a tabela do planejado. Aí depois aqui nós temos uma etapa para dizer qual é o tipo dos dados. Tá? Se isso aqui é um tipo de texto, isso aqui é um tipo de número. Isso aqui é muito importante você configurar os seus tipos de dados da forma correta. E nós temos aqui na última etapa, que foi a que nós fizemos, a coluna não dinâmica. Ou seja, aqui nós transformamos aquelas várias colunas em linhas. Uma outra coisa que é importante aqui você assim, conhecer, né?
Aqui em cima nós temos a barra de fórmulas, que é a barra do código M necessariamente. Então aqui que nós podemos também selecionar e escrever o código M. Aqui nós apenas clicamos nos valores e ele já transformou isso aqui tudo para a gente. Mas você pode também estudar e ver como é que funciona cada um desses códigos M. Uma coisa interessante, ó, você percebe que ele sempre começa o código M, ó, com a primeira letra em maiúsculo, depois o ponto e depois volta novamente com uma letra maiúscula. Então todas as funções vão ser dessa forma. Uma outra coisa que é também interessante, caso você queira saber, você pode vir aqui, ó, em exibição e habilitar a barra de fórmulas para ele aparecer aqui, ó, quais são as várias etapas que você foi fazendo, ó. E você também pode ter acesso ao código completo. Vamos supor que você precisa fazer essa mesma jogada de transformar as várias colunas em linhas para um outro arquivo. Você pode simplesmente vir aqui no editor avançado e aqui nós temos, ó, como se fosse o script realmente com todas as funções que nós fizemos aqui dentro do Power BI para transformar os dados, tá? Então, eu só estou dando uma introdução bem básica aqui sobre o editor de consultas. Nós vamos aqui em página inicial, vamos fechar e aplicar. E agora sim vamos conseguir transformar e criar esse nosso gráfico que nós queríamos de abrir por mês. Eu vou vir aqui em gráfico de barras, ok. Vou selecionar a coluna valor para valor, ok. E eu quero agora que o atributo fique em eixo. Ok, então agora eu já tenho aqui os meus valores abertos por mês e também tenho aqui como colocar uma legenda por filial. Então agora eu já tenho aberto aqui por mês, mostrando os valores de orçado e ainda dividindo aqui uma legenda aqui também, abrindo por filial. O vídeo de hoje era isso, era apenas uma introdução do Power Query para mostrar para vocês que existe essa função aí de transformar colunas em linhas e que é muito legal. E se vocês quiserem mais vídeos sobre o Power Query, sobre a linguagem M, é só deixar aí nos comentários. Se você gostou, deixa aí o seu like e se inscreva aqui no canal. Até uma próxima, valeu!